Muito bem, gente. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na continuidade da nossa reflexão no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 13. Nós estamos entrando aí no capítulo 6 de Marcos. Estamos quase na metade. O Evangelho segundo Marcos é um evangelho simétrico, porque ele tem 16 capítulos e até o 8º nós temos Jesus trabalhando uma pedagogia com os seus discípulos. Quem ele é. A partir do 8º até o 16, ele vai trabalhar outra pedagogia, o que ele veio fazer. Então, até o 8º, a gente vai trabalhar bastante a respeito da identidade de Jesus. E por isso, no 6, a grande temática que envelopa a reflexão desse texto é a identidade de Jesus, assim como os precedentes, né? Então, a partir do versículo 1 até o versículo 13, são 2 textos aí, eu poderia até nomear em 2 parágrafos, vamos dizer assim. O primeiro do versículo 1 ao 6º e o segundo da metade do versículo 6 até o 13, tá bom? Então, bem aí divididinho também essa parte que a gente vai ler. Podemos começar. Jesus saiu dali e foi para a cidade, acompanhado dos seus discípulos. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: "De onde vêm estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos?" Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: "Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa." Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. As mãos está no 6, né? Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Deu a ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: "Quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberam, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles." Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra bendita e santa. Nós viemos ao Senhor, Deus, com reverência no coração, pois desejamos ouvir a Tua voz. Mais do que simplesmente estudar um texto, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Ouvir a voz do Teu Espírito Santo a ministrar aos nossos corações. Queremos ter comunhão e intimidade contigo, Senhor.
Por isso nós oramos e rogamos que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós, que saiamos daqui alimentados por Tua Palavra, que saiamos daqui orientados pelo Teu Espírito, que saiamos daqui iluminados pela Tua presença, que saiamos daqui completamente plenos de Ti, da Tua mente, do Teu coração, da Tua vontade, inspirados a viver segundo aquilo que o Senhor revela para nós. Obrigado, porque o Senhor não nos deixou no escuro. O Senhor nos deu uma palavra que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, para que nesse mundo nós pudéssemos Te conhecer e viver segundo aquilo que é a Tua vontade, o Teu querer para nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar e falar profundamente a cada um dos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. E também aos corações de quem vai ouvir mais tarde, né? Eu vejo que às vezes, né, tem um pessoal que ouve, compartilha e tudo mais. Tem gente que fala que compartilha fielmente, né? Sei que Deus fala também através desses meios, né? Eu me lembro quando eu fiz essa tatuagem, e eu fiz num momento em que, se você perguntasse para mim por que você não fez tatuagem antes, eu te responderia: bom, primeiro porque a Valéria não tinha deixado. Segundo, é a resposta clássica da maioria dos cristãos: para não escandalizar. Talvez você já tenha sido perguntado por que você não bebe um vinho ou abre uma bebida alcoólica? E você deve ter ouvido a resposta: para não escandalizar. Ou se não, você perguntou para alguém, ouviu de alguém: você já ouviu ou ouve música do mundo? Aí você fala assim: não, para não escandalizar. E muitas vezes a gente usa essa expressão escândalo ou escandalizar nesse sentido de para não causar um desconforto, um constrangimento ou fazer outra pessoa se sentir mal com aquela situação, né? Essa ideia do escândalo aparece aqui no texto. E eu me lembro quando eu fiz essa tatuagem, eu pensei assim: você quer saber de uma coisa? Por que eu estou tão preocupado em não escandalizar as pessoas, se o próprio Jesus, em muitos momentos, escandalizou? E escandalizou não foi com uma tatuagem, não. Não foi por ter bebido vinho ou por ter comido com as pessoas. Jesus escandalizou por coisas muito, mas muito mais sérias. E assim, o tema desse texto aqui, inclusive, se eu pudesse dar um nome para essa conversa, desse momento de Jesus aqui, seria Jesus, um escândalo. Porque Jesus escandalizou. E isso é um negócio difícil da gente entender. Porque as pessoas que passavam, encontravam, trombavam com Jesus naquele tempo, tomavam um susto. Se surpreendiam. A palavra escândalo tem esse sentido de tropeço. Uma pessoa que se escandaliza é uma pessoa que tropeça. É uma pessoa que se ofende. E Jesus ofendia as pessoas. Jesus, eu já falei, não era politicamente correto. Algumas coisas que Jesus falava e fazia não eram politicamente corretas. Fora da lei, ou fora do regulamento humano, ou das expectativas sociais e culturais da época. Jesus não estava preocupado com essas coisas. Jesus não estava preocupado em estar dentro de uma modinha, ou de uma determinada expectativa. E Jesus hoje continua sendo um escândalo. A mensagem do Evangelho hoje continua sendo um escândalo. Eu me lembro, eu estou relacionando muito isso à tatuagem, porque eu sei que para muitos cristãos, tatuagem continua sendo um tema de tabu. Mas é muito mais sério do que isso. Mas eu me lembro que passou na minha cabeça, numa determinada época, o que eu acho que passou pela cabeça de Jesus naquele momento. Eu não vim para ser um chá de camomila. Eu vim para ser uma pedra de tropeço. Ou melhor, uma pedra no sapato. Eu vim para ser pedra no sapato de algumas pessoas. E esse texto aqui, a gente vê Jesus sendo pedra no sapato de algumas pessoas. Aliás, a gente já viu isso acontecer em alguns textos anteriores. Jesus foi sim, gente, uma ofensa. Se não fosse, não teria crucificado. Você não crucifica alguém que é legalzinho, bonitinho, que fala de paz e amor, né? Não é?
Ele foi uma ofensa para o seu tempo. O que será que aconteceu com Jesus de hoje, que ele deixou de ser, à vista de muitos, como uma ofensa e como um escândalo? Jesus foi uma ofensa aos religiosos. E Jesus também foi uma ofensa, esse texto é essa ênfase, para os seus parentes e familiares, para aqueles que estavam acostumados com a sua figura, para aqueles que viram ele crescer, para aqueles que viram Jesus brincar, para aqueles que conheciam o seu pai, a sua mãe, a sua família, os seus irmãos. E é interessante pensar nisso, porque eu queria que você imaginasse agora que o mapa de Israel, ele é comprido assim, tá? E ao sul de Israel era onde ficava a Judéia e Jerusalém. Jerusalém era onde ficava o templo, ou seja, onde as pessoas iam para adorar a Deus, fazer os sacrifícios. E era onde se localizava a sede, o centro da religião judaica. Sul. Ao norte de Israel era onde ficava a Galileia. E mais propriamente a região onde Jesus nasceu, ou cresceu, né? A cidade de Nazaré, Cafarnaum, Mar da Galileia, naquela região mais ao norte. Na região ao sul, nós temos os religiosos, que se escandalizavam por causa de Jesus. E mais ao norte, nós tínhamos os parentes, os familiares, os conhecidos de Jesus, que também se escandalizavam com ele. Não como os religiosos, mas também se escandalizavam de alguma maneira. Os religiosos, eles pensavam, esse cara é um herege enganador, nós precisamos matá-lo. Os familiares de Jesus olhavam para ele e diziam, esse é o filho do carpinteiro? Esse aí é o carpinteiro Jesus? A gente precisa desmascará-lo. Ele não é tudo isso que vocês estão pensando. Então, ao sul, e isso vai acontecer bem mais fortemente no segundo momento, na segunda parte do Evangelho de Marcos, quando Jesus se desloca literalmente para o sul e vai localizar o seu ministério mais ao sul de Israel, em Jerusalém, ele vai ter ali um problema sério com os religiosos que já estavam de olho em Jesus enquanto ele estava com o seu ministério mais ao norte. Mas nesse momento em que Jesus está com o seu ministério ao norte, na Galileia, naquela região, os seus contemporâneos, as pessoas que o viram crescer, as pessoas que o conheceram por 30 anos ou mais, exercendo profissão, trabalhando, vivendo no dia a dia, olhavam para ele e diziam assim, mas esse daí, eu contratei ele uma vez para ele fazer uma obra lá em casa. Que história é essa de pregar em sinagoga? Que história é essa de fazer milagre? Não, ele não pode fazer isso. E as pessoas ficaram escandalizadas com ele e queriam desmascará-lo. Quando elas falam assim, ó, não é esse o irmão do... A gente conhece os irmãos dele, gente. O Simão, os nomes eram tudo comum naquela época, viu, gente? Eram os mesmos. O Judas, o Simão, o discípulo, não, é outro. O filho da Maria e do José, gente, é o filho do Zé. Carpinteiro naquela época era tipo um pedreiro de hoje. Porque as casas eram feitas de madeira. Então carpinteiro não era que fazia móveis. Esse é o marceneiro. Carpinteiro é aquele que fazia estruturas, vigas, pilares. Ele construía casas. Então era uma espécie de pedreiro. Não é esse o pedreiro Jesus? Que fazia casa, tinha um problema lá, a gente pediu para ele construir um puxadinho, aí ia lá e fazia. Ele está querendo se meter a ensinar agora. E ele vai nessa sinagoga. Sinagogas, diferente do templo, eram esses espaços de ensino da palavra e de orações. Eram espaços, de certa maneira, religiosos, sagrados até. E acontece algo muito interessante aqui, gente. A última vez em que Jesus ensina na sinagoga, no Evangelho, é aqui. O que será que aconteceu? Será que ele não quis mais voltar numa sinagoga? Será que ele nunca mais foi convidado para ir a uma sinagoga? O fato é que a partir daqui o ministério de Jesus vai se desvincular desses espaços sagrados da sinagoga. E aqui, gente, mais especificamente, a gente vê que existe uma autoridade na sua figura. E essa autoridade, principalmente relacionada a dois fatos. 1, ele ensinava com sabedoria. 2,
ele mostrava exemplos de poder. Essa era a autoridade que Jesus carregava. Quando ele falava, ninguém conseguia refutar. E quando ele realizava um milagre, ninguém conseguia desmascarar. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele curou a mulher com fluxo de sangue. Ele curava pessoas. Ele andava sobre as águas. Ele acalmou a tempestade. Ele vai multiplicar pão nesse capítulo ainda. Então, ele fazia milagres incontestáveis. E ninguém sabia explicar como. De qual escola rabínica era Jesus? Com quem ele aprendeu? De qual área da teologia que ele faz parte? Ele não se encaixava mesmo nos sistemas pré-estabelecidos, pré-moldados ali da religião de Israel. E aqui, gente, quero ler com vocês de novo o versículo de 1 a 3. A gente tem esse processo de familiaridade, que nós já falamos outros momentos, que é um problema. Olha lá. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Ou seja, qual que é a sua cidade? Nazaré. Acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Na sua Bíblia está essa expressão também? Ofendidos, o que aparece aí? Encontraram motivo de tropeço. Tropeço, encontraram motivo de tropeço nele. E a familiaridade, obrigado, viu? Esse vai ser um diácono bom, hein? Já é. Obrigado. Familiaridade, gente, essa ideia que a gente tem de um falso conhecimento, que é tipo assim, eu imagino que já sei. Eu já sei do que se trata. Eu já conheço essa figura. E por conhecer já essa figura, isso que ele está fazendo aí não representa quem ele é de verdade, não. Ele não é tudo isso aí que parece, não. Ele não é tão especial assim, não. Ele é bem menor do que parece. Isso aí que ele está fazendo, está falando, não é tudo que ele é. Então eu tenho uma sensação falsa de conhecimento, um pseudo-conhecimento. E é o que muitas vezes, gente, passam as pessoas que se metem a querer estudar teologia. A gente fica com a falsa sensação de que a gente está conhecendo mais. Mas a gente está só sabendo mais, mas conhecendo mesmo não. Às vezes, gente, as nossas informações a respeito de Deus nos atrapalham de conhecê-lo. Porque a gente amontoa informações e acha que simplesmente o nosso saber vai transformar, mas saber não transforma. Se fosse assim, os mais maduros espiritualmente estariam nas academias de teologia, mas não. O conhecimento de Deus não está restrito a um grupo seleto de doutores e não. Como que vem a nossa maturidade? Pela obediência àquilo que nós conhecemos. O que você conhece da palavra? Muitos ateus são mais coerentes com o seu conhecimento, ainda que pequeno, de Deus. Aquilo pouquinho que eles sabem, eles conseguem vivenciar. Agora a gente tem um monte de informação e às vezes a gente não consegue colocar tudo aquilo em prática. E a nossa maturidade não vem da quantidade de informações que a gente tem. Se fosse assim, a gente memorizava a Bíblia e a gente sabia tudo de Deus. Mas não é disso. A nossa maturidade vem da gente obedecer aquilo que a gente conhece. Vem da gente relacionar-se intimamente com Deus e não simplesmente desfrutar de uma familiaridade. E esse eu já sei, que a gente muitas vezes fala pra gente mesmo, esse texto, já sei. A multiplicação dos pães e peixes, já conhece a história, no final o alimento do mundo sobra 12 cestos. Impede a gente de ser surpreendido por Jesus. E aqui eles não foram. Eles não tiveram aquela surpresa. Eles ficaram, nossa, será? Não, eu conheço. E a gente é impedido de conhecer. E aí a gente é frustrado, até de certa maneira decepcionado, porque
Jesus se comporta e fala e faz coisas que não correspondem à visão que nós temos dele. Eu tenho uma visão de Jesus, e esse Jesus que você está me apresentando não parece com o Jesus que eu conheço. Você, Jesus, não está se comportando do jeito que eu esperava. Você, Jesus, não está falando o que eu esperava que você falasse. Você não está fazendo as coisas que eu esperava que você fizesse. Você não pode se comportar desse jeito. Sabe aquela expressão? Eu gosto de brincar disso. Quando uma criança vai lá no Caldeirão do Hulk, não é mais Caldeirão do Hulk, é o quê? Que vai lá nesses programas de TV e fazem soletrando. E aí eles acertam todas as palavras, umas palavras difíceis, né? Excepcional. Ele começa a falar, e aí você fala, aí o que eu penso eu não queria ser primo desse cara. Né? Ou irmão, né? Eu não queria ser irmão. E aí o pessoal olha e fala assim, não, Jesus não é assim. Isso aí é uma máscara. Eu vou desmascarar aí pra vocês, gente. Não acredita não. Isso aí é tudo invenção. Ele deve ter aprendido esses truques em algum lugar, porque ele não é desse jeito. Eu conheci o Jesus de verdade. Jesus de verdade não é isso. Então, às vezes a gente é impedido. E agora, hoje em dia, como é que eu posso saber se a versão que eu tenho na minha cabeça de Jesus é de fato a versão bíblica? Uma das maneiras que eu pensei, e eu queria te fazer essa pergunta é: quando você ouve o nome Jesus no seu coração, na sua cabeça, você abre uma caixinha chamada religião? Se sim, talvez Jesus seja um escândalo para você. O que eu quero dizer com isso? Se quando você vai falar de Jesus, vai falar sobre o reino de Deus, vai falar sobre a palavra de Deus, sobre o Espírito de Deus, e isso se trata de coisas relacionadas à religião, e não sobre a vida, e quem nós somos, mas religiosidade. Vamos parar agora de falar de trabalho, de profissão, de relacionamento, de amizade. Vamos parar de falar dessas coisas, vamos falar de religião. Porque ele falou Jesus aqui, vamos agora falar sobre religião. Alguém fala Jesus, ele fala assim, não, religião não discute. Será que quando a gente está falando de Jesus, a gente está falando sobre religião? Ou a gente está falando sobre a nossa vida? E o que é a vida? E o que é o mundo? E o que é o universo? E o que é o ser humano? E o que é a realidade? E quem nós somos feitos para ser? Ou será que nós falamos sobre... agora vamos falar sobre religião? Não mistura religião com política, nem com economia, nem com essas coisas aí da vida, porque cada coisa no seu lugar. Jesus fica aí no seu lugarzinho e o resto fica no seu lugarzinho. E a gente encaixota Jesus nas nossas expectativas. Naquele tempo, gente, Jesus não coube na religião mais elaborada do mundo, que é a religião judaica. E deixa eu te falar uma coisa. Cristianismo é a pior forma de religião que existe. Como religião, o evangelho não funciona. Não funciona. Então toda vez que você fala assim, quais religiões no mundo existem? Existe o islamismo, existe o budismo e existe o cristianismo. Existe o espiritismo e o cristianismo. E quando a gente coloca o cristianismo dentro de uma caixinha chamada religião, nós estamos tentando diminuir consideravelmente aquilo que é a mensagem da Bíblia. Não se encaixa aqui. Para essas pessoas que encaixam a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação de Jesus, o Evangelho, dentro do cristianismo, estão fazendo uma redução enorme. Cristianismo não é religião. Nós, e aí eu vou incluir aqui a gente nessa culpa, nós é que transformamos o Evangelho e a revelação que Deus fez em Cristo Jesus numa religião. Assim como no tempo em que Jesus apareceu, havia um judaísmo. Gente, você não já achou que judaísmo é a mesma coisa que obedecer ao Antigo Testamento? Não é. Judaísmo é a religião que os israelitas criaram ao redor da revelação. Mas não é a mesma coisa que viver a revelação. Muitos judeus
Quando viram Jesus, não reconheceram o Messias que a Bíblia deles fala. Então Jesus não foi um judeu. Isso é um erro que a gente comete. Jesus não foi um judeu. Jesus contrariou a religião judaica que foi construída usando a palavra de Deus. Vê como isso é sério. No tempo de Jesus já acontecia. Construiu-se todo um sistema de crenças e dogmas e práticas e ritos usando a Bíblia e chamou-se isso de judaísmo e chamou-se isso de isso que é viver segundo a revelação que Deus deu. Não. Se você chamar de igreja, tiver um pastor, um padre, um bispo, ler a Bíblia e fizer vários ritos cristãos, não significa que isso é o Evangelho. Muita gente confunde. Porque a gente estava brincando, Jesus com Genésio. Muita gente confunde. Quantas pessoas estão escravizadas a um sistema de religiosidade, chamando isso de evangelho, quando na verdade é apenas seguir um rito, dogma de uma tradição religiosa que é no máximo influenciada pelo cristianismo e tem elementos do cristianismo. Elementos do cristianismo, mas não é de fato o evangelho. Faz sentido, gente? Faz sentido? A gente está confundindo. A gente às vezes confunde demais as coisas. Viver o Evangelho como discípulo de Jesus, é bem diferente do que autodenominar-se membro filiado de uma igreja tradicional, evangélica ou católica, ou seja lá o que for. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente às vezes quer rotular. Você é católico, você é protestante, você é evangélico. E a gente acredita que isso é a mesma equivalente, a mesma coisa que ser um discípulo de Jesus. Gente, completamente diferente. Você pode ser um excelente membro de igreja e um péssimo membro do corpo de Cristo. Você pode ser um excelente membro de igreja que dá o dízimo, que não falta aos cultos, que memoriza a Bíblia, que faz tudo certinho conforme a cartilha manda. E ao mesmo tempo, não fazer ideia de quem é Jesus e do que significa ser um discípulo dele, de obedecer a sua palavra e de amar o próximo. Quando a gente se depara com a mensagem nua e crua do Evangelho, gente, muitos de nós nos escandalizamos. E muitos de nós nos reagimos com incredulidade. Olha o versículo 4 a 6, o que diz que essas pessoas, como elas reagiram. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Ou seja, é que um profeta não pode proferir palavra de profeta. Tipo assim, Jesus, tá muito difícil esse negócio que você está falando. Não está descendo aqui. Será que é tudo isso mesmo? Será que exige tudo mesmo? Será que o Senhor é tudo isso mesmo? Não tem como o Senhor abaixar um pouquinho? Teve uma vez que Jesus fez um discurso, está lá em João 6, que ele disse assim, ele disse um discurso muito pesado e muita gente começou a afastar, não só da multidão, discípulos deixaram de segui-lo. Discípulos deixaram de segui-lo. Os próprios discípulos chegam a Jesus e dizem assim: Jesus, você não pegou muito pesado na mensagem de hoje? Jesus, peguei. O Senhor chamou os caras de filho do diabo. E eles são judeus que memorizaram a Bíblia. É porque eles são. Mas se vocês quiserem deixar, a porta está aberta. Aí Pedro responde: mas para quem a gente vai se só tu tens as palavras de vida eterna? Por mais que eu não esteja gostando do que o Senhor está falando, eu não tenho para onde ir, eu só tenho o Senhor. Então, mesmo não gostando, eu vou permanecer. Lembra o que Paulo disse, o apóstolo disse, sobre como seriam os fins dos tempos? As pessoas reuniriam para si mestres segundo suas próprias cobiças, que falassem aquilo que eles gostariam de ouvir.
e apresentassem o Jesus de acordo com o seu paladar. E aí elas chamariam, esse aqui é o Jesus verdadeiro. A gente vai seguir e fazer o que ele está mandando. O que ele está mandando? Ele está mandando eu fazer exatamente aquilo que eu já estou fazendo. Errado estão os outros que não estão fazendo o que eu estou fazendo. E não o Jesus que nos confronta. E aqui ele vai dizer o seguinte: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Gente, eles se admiraram com Jesus. E Jesus se admirou com eles. Porque eles não creram. E aí, assim, na verdade, incredulidade, gente, não é nem a falta de fé, como o nome parece dizer. Incredulidade é o excesso de crenças. Por que eu quero dizer? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando a gente abre a palavra e medita como a gente está fazendo aqui, o que acontece com o nosso coração não é tanto que a gente vai edificando, é mais que a gente vai destruindo. Destruindo o quê? Algumas crenças que foram alojadas no nosso coração e que não correspondem àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, muitas vezes, gente, a gente tem algumas resistências que a gente criou dentro da gente que impedem a gente de ouvir Jesus. É mais ou menos assim, a gente criou lá um espacinho onde a gente coloca a lâmpada de Jesus e fecha a porta e deixa ali. Deixa a gente fazer o resto do jeito que a gente quiser. E Jesus vai derrubando umas paredes dentro da gente. Ele vai demolindo algumas fortalezas dentro da gente. O apóstolo Paulo também disse isso em outro lugar, quando ele falou que a palavra de Deus, ela é poderosa para derrubar fortalezas, destruir fortalezas, resistências do coração humano que o meu e o seu coração temos. Então, quando a gente medita na palavra de Deus, ela vem, às vezes, mais para destruir essas crenças que a gente construiu e impedem a gente de ouvir, do que, de fato, construir algo. Primeiro, a gente precisa demolir algumas realidades que a gente colocou dentro da nossa cabeça, e se a gente simplesmente demoli-las, a gente vai destapando canais para que a palavra de Deus possa fluir. Então, nós temos alguns canais, alguns condutores que estão tapados, que estão vedados. E a palavra de Deus vem muitas vezes para desobstruir esses canais que estão dentro da nossa mente, impedem a gente de ouvir a palavra de Deus. E aí, sabe o que eu acho mais incrível desse texto, gente? Jesus não se impõe. Repararam que Jesus fica admirado com a incredulidade, mas ele não bate na mesa e não fala assim, ó: vocês não estão crendo em mim? Eu sou o Messias. Eu sou Deus. Ele não bate na mesa e grita com eles e fala assim: vocês sabem quem que eu sou? Para não crer em mim? Não. Jesus não se impõe. Eu acho isso incrível. Porque Jesus não está criando um exército que põe uma arma na cabeça das pessoas e fala assim: e aí? Vai crer em Jesus ou não? Não, toma. Você ia falar alguma coisa? Que era um processo, né? Eu acho que ele sabia muitas coisas, mas ele precisava treinar os discípulos. Então, eu acho que ele não esperava essa não aceitação dentro da sua casa. Não. Mas eu acho que era quase uma última lição para os discípulos. Ele, saindo dali, ele já manda o pessoal e pregar. E aqui na sequência... Verdade, sim. Ele fala... Perfeito. Se não se receber... nem ouvires, saia daí, sacode o pó e... Perfeito. E segue a vida. Isso, o que você está falando está em outro texto que diz assim: se me rejeitaram, fica tranquilo, vão rejeitar vocês. E sabe, William, o que eu acho, assim, vê como a gente está corrompendo o evangelho. Jesus foi rejeitado. E uma das coisas que a igreja mais quer hoje é ser aceita. A gente cria um monte de artifício, Mas, gente, a gente cria um monte de coisa que parece que a gente está falando assim: não me rejeita não, eu estou aqui para
Estou aqui, é Jesus, é Jesus. E a gente cria uma imagem de Jesus e cria uma imagem da igreja, porque a igreja e Jesus estão sempre assim, né? A visão de igreja que eu tenho é correspondente à visão de Jesus que eu também tenho. Então muitas vezes a gente está criando uma versão fofinha da igreja, palatável e agradável da igreja, porque a visão de Jesus que a gente tem é essa também. E a gente está querendo corresponder às expectativas do mundo. E ser aceito pelo mundo. E o William, eu ia chegar nesse ponto, você se antecipou. Não, mas certinho. Você se antecipou a algo muito importante. Jesus aqui está sendo rejeitado. E ele já está antecipando para os seus discípulos. Vocês também serão. Vocês também serão rejeitados. Isso que eu estou passando aqui com os meus parentes e familiares, eu vou passar lá em Jerusalém. E vocês também vão passar. Por que que a gente criou essa ideia de igreja perseguida? Lá, sempre é lá que a igreja está sendo perseguida. Nunca é aqui. É lá do outro lado do mundo. E sempre é antigamente, quando a igreja era perseguida. A gente não tem hoje uma ideia de igreja que está sendo perseguida porque está vivendo o evangelho no nosso mundo. Ou vocês acham que o mundo hoje está pau a pau com o evangelho, é bonitinho, correspondente de tal modo? O mundo parece tanto com o evangelho que se a gente viver nem parece muito. Ou será que se a gente viver o evangelho, a gente vai arrumar problema no trabalho? Arrumar problema com um amigo? Arrumar... Quem? Assim, a gente contava a história de uma das pessoas aqui do nosso grupo que ao revelar uma situação, foi denunciada, foi perseguida, sofreu um monte de coisa. Quando será que a gente vai começar a sofrer coisas pelo Evangelho e pelo nome de Cristo, a ponto de as pessoas nos rejeitarem como rejeitaram Jesus? E assim, Jesus é mal compreendido. E Jesus é mal compreendido, não sei em vocês, em mim dói bastante quando eu sou mal compreendido. E não tentar ser corrigido, não tentar corrigir. Porque quando você é mal compreendido, o que é a primeira coisa que você faz? Não, gente, o que eu estava tentando dizer... Oi, fiquem à vontade, vocês chegaram na melhor parte. A paz, graça e paz. Fiquem à vontade, viu? Tiveram probleminha com o carro, né? Pois é, acontece, gente. Que perdão, fica tranquilo. Aqui a gente não perdoa, não. Fica à vontade, Cris, já está suprido lá. Fica aqui, ó, pode ficar aqui. Não vai escapar, não. Não. Hoje está todo mundo apanhando aqui. A gente criou uma ilusão, que é a seguinte ilusão. A gente está em Marcos 6, de 1 a 13. A ilusão de que pessoas de bem gostam de Jesus, mas os maus odeiam Jesus. Uma ilusão. Pessoas que são pessoas de bem, quando elas ouvirem falar de Jesus, elas vão falar: tá aí um cara que está falando tudo que eu sempre acreditei. Eu acredito nisso, que Jesus está falando aqui. Eu e Jesus, a gente é parceiro. Aí, quando Jesus chega numa pessoa má, fala um negócio, a pessoa má fala: não, eu não quero saber disso que Jesus está falando, não, porque eu sou ruim, eu não quero saber, não, eu vou fazer o que é mal. Na nossa cabeça, a gente criou essa ilusão. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. As pessoas de bem daquele tempo e de hoje, Jesus foi um escândalo. E aos maus, Jesus os recebeu. Qual é a boa notícia do Evangelho? Não é a de que as pessoas boas gostam de Jesus, mas a notícia de que Deus está recebendo as pessoas más. Esse é o Evangelho. Enquanto eu me identificar com as pessoas de bem, Jesus não vai fazer sentido para mim. A hora que eu olhar para mim e disser: eu sou mau, eu sou corrupto, eu não presto, o meu coração é egoísta e enganoso, aí Jesus vai começar a fazer sentido para mim. Mas enquanto eu disser: não, eu sou uma pessoa de bem, a única coisa que falta é Jesus. Já disse essa frase? Gente, eu vou falar para vocês, sabe a pessoa mais difícil de aceitar Jesus? Pessoa de bem. Pessoa de bem. Aquela que olha e fala assim: eu já tenho integridade, eu já faço tudo certo, nunca traí, nunca matei, nunca roubei.
não falo nem palavrão, recolhe os impostos. Essa pessoa, Jesus chega nela e fala assim, olha, faço doações, até ajudo na ONG. De vez em quando, lá tem um tempo, eu vou lá ajudar o pessoal, ajudo as pessoas carentes, sempre tem dinheiro no carro para dar para os pobres. Jesus chega para esse cara e fala assim, meu, tá tudo certo. Aí, Jesus para ela é um escândalo. Jesus para ela é uma ofensa, porque ele disse, eu não vim chamar são, eu vim chamar doente. E para Jesus, todo mundo está doente. Se eu não reconheço a minha doença, eu estou recusando a salvação de Jesus. Então, gente, boa parte da nossa caminhada com Jesus, sabe o que significa? Deus trabalhando no nosso coração, mostrando a nossa pecaminosidade. Que a gente tenta fazer, não consegue. Tenta obedecer, não consegue. Tenta falar, não consegue. Tenta falar, Jesus, eu não estou dando conta. Ele fala assim, agora você está começando a entender o que eu vim fazer por você. Jesus, eu não estou dando conta de virar outra face. Jesus, eu não estou dando conta de olhar para outra pessoa sem cobiça no coração. Eu não estou dando conta de fazer o que a sua palavra manda. Jesus olha para você e fala assim, você está começando a entender por que você precisa de mim. Enquanto para você bastar, Jesus não vai fazer sentido. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia do Evangelho. E aí está acontecendo um grande equívoco, o maior equívoco que a gente pode cometer com Jesus é o de chamá-lo de um bom mestre. Eu me lembro de uma vez, eu tinha acabado de me converter, então eu estava naquela fase assim que você já imagina, né? Eu tinha um professor lá que dizia assim para mim, olha, eu tenho um sistema de regras na minha vida que é bem semelhante àquela que Jesus ensinou. Aliás, basicamente tudo que eu tenho como regra para minha vida eu já obedeço, já faço, e Jesus, olha, tá de parabéns. Porque tudo que ele falou, ensinou, é muito coerente com aquilo que eu penso. Jesus, para uma pessoa assim, é no máximo um bom mestre. Mas sabe quem é Jesus de acordo com a Bíblia? Quando eu estava meditando aqui para trazer para vocês, eu falei, quem é Jesus de acordo com a Bíblia? Jesus, imagine o homem, filho do carpinteiro, pedreiro, irmão de várias meninas ali, brincava. Ele é o verbo, através do qual Deus criou todas as coisas. Ele é o cumprimento de todas as promessas da palavra de Deus. Ele é o eu sou que se revelou a Moisés, quando disse, diz ao faraó que o eu sou vai libertar vocês. E que o eu sou está fazendo todas essas pragas com o faraó, que quando a gente lê, cá entre nós, lê Êxodo, a gente até dá uma arrepiada e fala assim, será? Eu sou. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sacrifício. Ele é o Rei e o Senhor. Não é de um grupinho de pessoas, não. Jesus é o Senhor do universo. Jesus é o Rei da história. E qual é a história do Evangelho? Ou dos Evangelhos que a gente lê aqui? A história dos Evangelhos é a seguinte. João é meio apressado. Ele disse assim, lá no capítulo 1, quando ele vai começar a escrever o Evangelho. Ele diz assim, a luz veio ao mundo, mas os homens a rejeitaram. É assim que o Evangelho de João começa. Só para dar aquela... Então a luz chegou e os homens rejeitaram. Por que eles rejeitaram? Porque amaram mais as trevas do que a luz. Quando a gente é criança, a gente acha que o nosso pior problema é escuro. Mas quando a gente fica adulto, a gente tem consciência que o nosso pior problema é a luz. Não é? Quando eu pergunto assim, qual é o seu maior medo? A luz. O pior medo do ser humano é a luz. Não é a escuridão. Ainda que ele não saiba. Ainda que ele não saiba. Se Deus pegar uma lanterna e jogar dentro do seu coração e projetar todo o seu ser, meu Deus do céu, a oração, gente, mais perigosa da Bíblia é aquela lá do Salmo 139, que diz, sonda-me, Senhor, e me conhece. Para chegar nesse ponto e dizer, Deus, é isso, pode destrinchar tudo. A gente tem que estar assim, enfrentando com coragem os nossos
piores demônios. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por isso tentaram apagar essa luz. A história do Evangelho, dos Evangelhos, é essa história de que Jesus não é uma possibilidade. Por isso que eu disse assim, ó, ele é o cumprimento, ele é o verbo, ele é o rei, ele é o cordeiro, porque ele não é uma possibilidade. Sabe quem Jesus é? É o impossível. Jesus é o impossível. De Deus e dos homens. Pegou ou não? Impossível dos homens. Fez tudo que a gente consegue. Impossível de Deus. Tudo que Deus não consegue fazer também. Nasceu, ficou doente, sofreu, morreu, tudo. Jesus é o impossível, porque em Jesus a gente tem o filho do carpinteiro. Está aqui no texto. E o filho de Deus. A gente tem o ser humano e o ser divino. Um ser divino abrigado pelo ser humano. Vê a loucura? A gente tem o leão e o cordeiro. A gente tem o servo sofredor de Isaías 53, aquele para quem até para olhar você tem dá mal-estar. Crianças saem da sala porque isso aqui é muito feio de ver. Mas ao mesmo tempo, o Senhor do universo. A gente tem um palestino em quem não tinha beleza. Você acha que Jesus era instagramiável? Você acha que Jesus, você estava lá assistindo uma pregação de Jesus, dava vontade de tirar o celular e... Ó, quem que eu estou escutando aqui? Você acha que ele era um cara assim apresentável? Mas a Bíblia fala que ele era a luz que ilumina todo homem, a estrela da manhã. Então Jesus é aquele que morre e é também aquele que ressuscita mortos. Tudo isso junto. Quem que entende? Quem é estudando um livro, é fazendo um curso, uma faculdade que você vai entender Jesus? Ele é um impossível. Por isso que quando as pessoas param diante dele, para elas Jesus é um escândalo. Jesus é um incômodo. Jesus não é fofo, palatável, bonitinho, legalzinho, gostosinho. Jesus, a igreja está tentando adocicar Jesus. Sabe, dar uma... Eu sei, Jesus foi assim, mas deixa eu dar um tempero aqui no Senhor. E Jesus falou algo muito sério lá em Mateus 11, que tem a ver com esse texto. Ele falou assim, ó, feliz é quem não se escandaliza por minha causa. Feliz é aquele em quem que não tropeça por causa de mim. Ele está dizendo basicamente o seguinte, ó. Você quer encontrar Deus? Só tem um jeito, comigo. Se você está tentando encontrar Deus em qualquer outro lugar, você está perdendo seu tempo, porque você não vai conhecer Deus fora de mim. O que ele está dizendo é que toda tentativa de encontrar Deus fora de mim é um escândalo. Não faz isso. Você imagina um homem dizer essas palavras assim? Como é que você sai de uma pregação dessa? Ele acabou de falar, eu sou, gente. Eu sou o quê? Eu sou. Você sabe o que eu estou falando. Eu sou. Então isso é um escândalo. E eu trouxe aqui um texto que para mim eu faço questão de ler porque ele tem tudo a ver. E o Pedro, que é a pedra, disse, aqui, a partir do 6, pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, essa pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa pedra tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem. Olha que palavra poderosa. Para nós que cremos, Jesus é a pedra angular, pedra preciosa. Ele joga com essa imagem de uma pedra muito preciosa, ou a mais preciosa, e da pedra fundamental, onde o mundo, sobre a qual toda a realidade está construída. Mas se você rejeita essa pedra, ela para você é o quê? Uma pedra de tropeço. Você vai cair.
E a sua vida não vai fazer sentido. E você vai ser igual uma estrela cadente, voando sem sentido. Você vai passar por essa vida e essa vida não vai passar por você. Ela vai passar diante dos seus olhos e tudo que você fizer, todo o seu esforço, todo o seu empreendimento, toda a sua dedicação, todo o seu dinheiro, toda a sua energia, tudo que você fez não vai valer de nada, porque você rejeitou aquele que é a pedra, Jesus. Então, para nós, ou Jesus é fundamento ou ele é tropeço, não tem outra opção. Qual que é a pior coisa que a gente poderia estar dizendo de Jesus? Nossa, ele é tão bom, né? É tão gostoso ouvir o que Jesus fala. Ele fala coisas que me fazem tão bem. Eu me sinto acalentado, sabe? Quando eu ouço Jesus, é tão gostoso. Ele ensina tudo aquilo que eu acho mais importante para a vida. Assim, pensa numa confusão que as pessoas fazem quando pensam uma frase, um princípio, uma ideia de Jesus e tiram do homem Jesus. E colocam em qualquer outro contexto. A gente está jogando tudo fora. Porque quando ele fala assim, gente, é o seguinte, vocês estão falando que matar é problema? Se você desejar matar uma pessoa, odiar no seu coração, você já está no inferno. Tipo, como é que você sai de uma pregação dessa? O que Jesus acabou de fazer? Ele jogou a régua tão alto que ninguém passa. Ele está falando assim, gente, se vocês não entenderem quem vocês são e quem eu sou, a gente nem começa a nossa conversa. Vamos acabar por aqui. E aí isso faz a gente entender quem é a igreja. Aí eu quero finalizar com aquilo que o William posicionou aqui. William, eu já falei para ele que ele precisava dar uns estudos aqui. Ele tem umas sacadas. Olha lá. Olha lá. 7-13. Deixa eu voltar que eu já perdi aqui. Marcos 6, 7-13. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Então, tipo assim, essa pregação não deu certo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar pregando para tudo que é lugar agora. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro. Calcem sandálias, mas não levem nem túnica extra, ou seja, nem mala não levam. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e curavam. Ouvindo esse texto aqui, agora me veio essa imagem de eu esqueci o nome desse escalador que uma vez foi para o Everest. Ele estava recrutando pessoas para participar dessa escalada, né? E a chamada, ele começou a colar nos lugares assim, na rua, a chamada. Gente, é o seguinte, estou convidando vocês para um negócio super perigoso, talvez vocês vão morrer. Vai passar fome, com certeza, frio, nem se fala. Vai ser bem difícil, você vai emagrecer. É tipo assim, né? Eu quero. Jesus está enviando esses caras para a boca do leão, entendeu? Ou do lobo. Ele está dizendo assim, é o seguinte, vocês não vão levar nada no bolso, vocês vão levar só uma túnica. E já vou dizer, tá? Quando você chegar lá, levando essa mensagem, vão rejeitar vocês, tá? Só para... E, gente, por que esse texto, eu fiz questão de trazer esse texto junto com o anterior? Porque a igreja de Jesus não descola. Então, quando ele é rejeitado, e quando ele escandaliza as pessoas, ele está dizendo assim, vocês que são a minha igreja, os 12, a igreja, nós. Vocês não podem imaginar que o destino de vocês vai ser diferente do que o meu. Vocês não podem tentar ser algo que vocês não são. Eu disse que vocês são sal da terra, não o açúcar do mundo. Eu coloquei vocês aqui, não foi para dar um tempero. Eu coloquei vocês aqui para trazer a luz. Eu coloquei vocês aqui para revelarem quem eu sou. Então, gente, não vai ser simples. E o que eu acho mais poderoso desse texto? A oposição a Jesus começa a crescer. Os próprios familiares não aceitam. Sabe o que Jesus faz? Começa a percorrer todo lugar, pregar e enviar os 12. Ou seja, a oposição cresce e Jesus intensifica a missão dele. Em outras palavras, tá difícil? Não arreda o pé. Intensifica mais ainda. Lembra que Jesus disse sobre a igreja? Ele falou assim, Pedro, depois que ele diz aquela afirmação, tu és o Cristo, ele fala, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ou seja, quem vai avançar são vocês. Quem vai intensificar o testemunho são vocês. E quando a coisa estiver ruim, quem vai continuar e intensificar o brilho da sua luz são vocês. Então, sabe o que eu acho mais incrível desse texto? É que a gente falou, o evangelho não é que os homens de bem agora encontraram alguém para se identificar, Jesus. O evangelho é que Deus está recebendo os maus. E sabe o que está acontecendo nesse texto aqui? Os maus, os marginais, eles estão sendo enviados como representantes do Messias. Agora, aqueles que são tidos pela sociedade como marginais, gente ruim, gente que não presta, Jesus acolheu, recebeu, está transformando essas pessoas e está enviando elas. Sabe o que eu acho mais interessante também? Eu acho muitas coisas interessantes, né? É que eles não estão prontos. Jesus envia. Sabe qual que é o nosso problema? O que a gente está esperando? Ficar pronto. Não existe isso de ficar pronto. Aqui são os 12. Os 12, quem que são os 12? Aqueles 12 que você conhece. Os 12 que pediram para Jesus sentar à direita ou à esquerda. Os 12 que estavam brigando para ver quem é mais importante. Os 12, gente. Os 12. Os 12 e Judas está aqui no meio, os 12. Então, tipo, Jesus envia de 2 em 2 e os envia em missão para representá-lo na sua autoridade. E Judas, quando estava lá, ele curou? Sim ou não? Hã? Provavelmente. Expulsou o demônio? Expulsou. Então, gente, não é quando a gente atingir um grau determinado, não, é o contrário. É quando a gente se dispõe e diz, envia-me, estou aqui. Porque quando Isaías diz essa frase, eis-me aqui, ele tinha acabado de dizer, sabe o quê? Ai de mim, sou pecador. Então olha como essas coisas estão conectadas na Bíblia. Quando eu digo, ai de mim, sou pecador, não presta, ele fala assim, opa, tô vendo uma esperança para você. Aí você diz, eis-me aqui, envia-me. Ele fala, é claro, é no caminho que você vai ser trabalhado. É no caminho que você vai ser lapidado. Se você ficar esperando você ficar pronto, sabe quando você vai ficar pronto? Nunca. Que nível é esse de espiritualidade você quer alcançar para começar a testemunhar de Jesus? A mulher samaritana, o que aconteceu? Quanto tempo demorou? Ela tinha 5 maridos, gente. Ela encontrou com Jesus, saiu de lá e saiu testemunhando. E o demoniado? Tinha uma legião, num dia, no outro. Já estava. Então, vê, o testemunho, ele é uma realidade que está impregnada com aquele que se encontrou com Cristo. E aqui eles estão carregando a autoridade de Cristo. Eu acho impressionante isso aqui. Eles saem fazendo o quê? 2 coisas. Curando e expulsando demônios. Jesus acabou de sofrer uma oposição. O que ele deveria estar falando para os seus discípulos? Vamos pegar esses caras? Não é? Eles não estão entendendo o que eu sou. Vamos fazer o seguinte, a gente está em 12 aqui. E se a gente pegar esse pessoal? Mas ele entendeu, Jesus... Sabe aquele versículo que diz lá em Romanos 6, em Efésios 6? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Eles são enviados com autoridade sobre o mal espiritual e sobre o mal físico, e não sobre os humanos maus. O que a gente julga maus estão contra nós. Ai, tem gente que está contra nós aqui na cidade. Se é deles ou é dos nossos? Sabe essas rivalidades, essas picuinhas que a gente vai criando que não tem nada a ver com o evangelho. Jesus não está preocupado. Jesus fala assim, gente, reuni vocês aqui. Aí os discípulos, então, o que a gente vai pegar? Não vai pegar ninguém. A gente vai expulsar os demônios e vai curar os enfermos, ok? Essa é a autoridade que eu estou dando para vocês. Eu não estou dando autoridade para vocês sair no Instagram postando, dizendo que todo mundo está errado. Ou autoridade no Instagram para sair dizendo para o mundo inteiro que fazer o que eles fizeram na abertura das Olimpíadas está tudo errado e vão tudo para o inferno. Não é essa autoridade que eu estou dando para vocês. A autoridade que eu estou dando para vocês não é contra gente. A autoridade que eu estou dando para vocês é contra espíritos imundos e contra enfermidades. Você está perdendo tempo brigando com as pessoas. Está perdendo tempo. Porque Jesus, ele tem uma missão. E aí aqui ele enviou de 2 em 2. Isso é muito bonito. Porque ele não enviou ninguém solitariamente.
Porque um discípulo não é um discípulo. Um discípulo só é um discípulo quando ele vive em comunhão. A gente cantou isso hoje. Somos 2 ou 3 ou mais. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali a autoridade de Jesus está presente. Ali nós vivemos como corpo de Cristo. Que é isso que nós somos. Esse corpo de Cristo. Não membro de uma igreja. Corpo de Cristo. Comunidade, comunhão, relacionamento. É isso que Jesus nos chamou a ser. Extensão dele nesse mundo. Parte de quem ele é nesse mundo. Então Jesus é o cabeça do Cristo e nós somos o corpo de Cristo. Então como que esse Jesus é conhecido no mundo? Através do seu corpo. Então a gente está aqui para ser a revelação de Jesus, a ser a corporificação de Jesus, e ser a expressão de tudo que Jesus é. Servo, Senhor. A gente está aqui para servir e dizer que Ele é o Senhor. A gente está aqui para amar e dizer que Ele é o nosso Rei. A gente está aqui para revelar a mesma realidade que Jesus revelou no seu tempo. E talvez seja por isso mesmo que a gente se equivoca nas nossas expressões religiosas. Porque a gente acha que se a gente cumprir simplesmente com os nossos deveres religiosos, a gente está fazendo o nosso papel. E Jesus nunca falou assim, gente, então é o seguinte, então agora vocês vão fazer isso aqui. Ó. Se fosse uma questão de fazer, sério mesmo, Jesus ia falar assim, ó, toda vez que vocês reunirem, vocês vão pregar esse sermão aqui, tá aqui já escritinho, tá? A oração é essa aqui, então não faz outra, por favor. As músicas são essas 5, por favor, não inventem em cima. Até o ritmo já está aqui para vocês não errarem. Foi na igreja tantas vezes por mês, já bateu a meta. E o dízimo também tem que ser do líquido, mas pode ser do bruto se você estiver acima da média. E ele ia dar estipular. Você reparou que não tem essa estipulação? Porque não é uma questão de cumprir uma série de etiquetas religiosas. É um Jesus que nós aprendemos, relacionamos, obedecemos e vivemos todo dia. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. E agora envio você ao mundo, para você ser ao mundo o que eu sou para vocês. É grande demais, gente. Por isso que a gente precisa dele. E é por isso que ele falou, olha, não leva mais do que vocês vão precisar naquela hora. Vocês dependerem de mim. Sabe qual que é? Quando uma igreja começa a se corromper? Quando começa a ter dinheiro em caixa. A gente tem guardado. Para quê? Vai que precisa. A gente começa a acumular. E fala assim, para quê? Não. Fala assim, e se for só uma túnica mesmo? E se a gente pegar esse dinheiro e usar para que precisa? Sabe o que está precisando? Então vamos usar. É uma túnica. É um bordão. Não leva saco de pão, não. Depende. Isso é muito sério. A gente precisa ter o de hoje. Lembra do maná? Maná era para quanto tempo? Um dia. Ah, mas eu quero guardar para o dia seguinte. Já apodreceu. E ainda demonstrou incredulidade na palavra, porque você sabe que amanhã vai ter. Não se preocupa com amanhã. Basta cada dia o seu próprio. Não vive ansioso. E eu queria que a gente terminasse lembrando de uma parábola. A parábola da ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas, uma se extraviou. Ele deixou as 99 e foi atrás da uma que tinha se perdido. E quando encontrou, ficou muito alegre. Porque ele encontrou aquela ovelha que tinha se perdido. Certo? Simples a parábola? Quem nós somos nessa parábola? A ovelha perdida? As 99? Ou o pastor? Ó, não. Vai vendo, ó. Sabe, você quer se condenar? Seja uma das 99. É melhor você falar assim, não, eu sou perdida. Mas o que Jesus quer de nós? Que a gente seja pastor.
que vai atrás. É isso que Jesus está fazendo com eles aqui. Agora, eu estou mandando vocês irem. Vão e façam o que vocês virem fazer. Sejam o que eu sou para vocês, ao mundo. Gente, quando a gente fala assim, não, eu já estou resolvido, eu sou das 99. Gente, fala a verdade, vamos confessar aqui. Quem nunca se viu com umas 99? Todo mundo uma hora falou, não, eu era a perdida. Hoje eu tinha que ser promovido a pastor. Agora que eu entendi o que é se perder, agora fica fácil de eu procurar, eu já sei onde eles estão perdidos. Eu já até sei os caminhos que eles estão, já conheço isso aí já. Já sei onde o pessoal vai. Quando a ovelha se perde, é por aqui, ó. Como você sabe? Já fui várias vezes. E agora a gente vai atrás. Agora quando a gente fala assim, eu sou as 99, a gente está dizendo, Jesus, obrigado, viu? De verdade. Mas agora eu estou resolvido. Então, a igreja ela tem que pular de um lugar para o outro. Uma hora você olha para dentro de você e você fala, Jesus, eu sou essa ovelha perdida, me salva. Aí ele fala, claro. Aí daqui a pouco você diz, Senhor, me envia. Claro, vai ser o pastor de quem se perdeu. Agora, nunca seja uma das 99. Ok? Combinado? Nunca seja. Isso é se perder. Isso é se perder. O que é se perder para Jesus? É achar que está encontrado. Agora eu já sei. Aí não sabe. Agora quando eu falo, me perdi, Jesus, ele fala, agora eu acho que a gente está se encontrando, hein? Que tal você ir atrás de quem está perdido? Então, a pessoa que encontrou a sua missão de verdade é aquela pessoa que parece que está perdida. Mas ela não está lá perdida, ela está lá procurando os irmãos dela. Agora, aquela que parece que está resolvida é aquela que já se perdeu. Qual que é o lugar mais propício para se perder, gente? Dentro da casa do Pai. Lembra da parábola do filho pródigo? Quem que estava perdido de verdade? Irremediavelmente perdido. Filho mais velho. Ou a gente é pródigo, ou a gente é pai. Vamos acolher os irmãos que estão chegando. Ou a gente é o pródigo que está chegando, tá tudo certo. Não tem problema. Mas não sejamos o irmão mais velho. Isso é se condenar. É se condenar. Isso é um escândalo. Isso é uma ofensa. E quando isso acontece com a gente, Jesus é uma ofensa pra gente. E tudo que Jesus fez, a gente simplesmente está dizendo, valeu pela tentativa, pelo esforço, viu, Jesus? Mas eu já sei como é que eu tenho que viver. Não preciso mais do Senhor. Agora, vez ou outra, eu me pego sendo ovelha perdida. Vez ou outra, eu me pego sendo pastor. Vez ou outra, eu me pego sendo filho pródigo. Vez ou outra, eu me pego sendo pai. Mas, gente, por favor, não seja filho mais velho, nem ovelha no curral. Isso é consumismo de religião. Jesus não nos chamou para fazer consumo de religião. Amém? Amém.